5h, 7 minutos. Estamos de volta aqui no nosso Executiva Hits. E a partir de agora, você já sabe, é segunda-feira, é dia de nós batermos um papo com alguém especial sobre algum assunto que com certeza te causa dúvida, te causa curiosidade. E hoje nós temos mais um convidado, mais uma convidada especial aqui no nosso programa. Lembrando que já tem convidado certo para a próxima semana. Daqui a pouquinho eu vou contar para você quem é que vem na próxima segunda-feira bater um papo conosco aqui no nosso quadro Pode Dar 97. Mas como eu já havia falado, nós temos hoje alguém muito especial. Estamos no janeiro, aliás, no último dia do mês de janeiro, que tem uma campanha do Janeiro Branco. Nós vamos entender sobre isso, nós vamos entender um pouquinho também sobre situações que geram incômodo à nossa mente, ao nosso corpo, ao nosso modo de viver. Então vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre depressão, sobre tudo aquilo que muitas vezes aflige a nossa mente e a gente não sabe como resolver, como se livrar desses problemas. Vamos falar sobre tudo isso em apenas 1 hora. Se vai dar tempo ou não, a gente vai vamos tentar aqui juntos, tá bom? Fica por aí, você pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp 999800971. No Facebook já temos uma live onde você pode nos assistir e aí através da frequência 97,1 pelo rádio, pelo aplicativo Radiosnet, também pelo site www.executivafm.com.br. Fica comigo, está entrando no ar o Pode Dar 97, onde hoje nós conversaremos com a doutora Kelly Davi. Ela que é psicóloga e atende na Clinique. A Clinique fica aqui, vizinho à Executiva FM, não tem erro, Avenida Antônio Angelim. Tá no ar o Pode Dar 97. Está no ar o podcast que tem tudo a ver com você. Pode Dar 97. Aqui a gente bate um papo diferenciado sobre diversos assuntos relacionados ao lazer, qualidade de vida, projetos sociais e tudo aquilo que você precisa saber para viver melhor. Pode Dar 97. Agora, aqui na Executiva FM. Muito bem, estamos de volta então. Agora a gente já vai de boa tarde, né? A nossa entrevistada de hoje. Eu não gosto de falar de entrevista, eu gosto de falar de um bate-papo que a gente vai ter aqui a partir de agora. Ela já está aqui comigo, a doutora Kelly Davi. Uma simpatia, viu? Ela é psicóloga, atende, como eu já disse antes, aqui na Clinique, né? Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho sobre ela, mas seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Puxa esse microfone aqui. Muito obrigada por aceitar o convite de vir até a Executiva FM. Muito obrigada por ter... Pode segurar ele assim, daqui a pouco eu vou aí consertar. Obrigada por ter aceitado o convite de vir até a nossa executiva, até o nosso Pode Dar 97. Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, todos os ouvintes da Executiva FM, né? Nós estamos aqui hoje para, de fato, um bate-papo, né? Como a Lucrécia disse, né? Hoje é o último dia de janeiro e nós sabemos que foi criada uma campanha, especialmente o Janeiro Branco, né? Dando ênfase aí aos cuidados sobre a saúde mental e a saúde emocional. E é isso que a gente vai fazer aqui. Olha, gente, lembrando que hoje é o último dia do mês de janeiro, mas cuidados com a saúde mental, com a saúde emocional, eles devem ser constantes, né? A campanha é que veio simbolizar para nós essa importância. Então eu vou falar um pouquinho sobre a campanha e ao longo da programação nós vamos tirar algumas dúvidas e trazer alguns possíveis esclarecimentos para todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem, tá aí. Então a gente vai continuar aqui com
com o nosso bate-papo. Lembrando, você que está nos acompanhando também pelo Facebook, pode ficar à vontade. Fabiana Oliveira, boa tarde para você. Pode ficar à vontade se tiver alguma dúvida sobre a questão aí do Janeiro Branco, sobre algum problema de ansiedade, depressão, alguma coisa aí que está afligindo a sua saúde mental e você quiser tirar sua dúvida, pode ficar à vontade para interagir com a gente, tá bom? Então, doutora, a gente tá no finalzinho do mês, né? Já falamos sobre isso, no finalzinho do mês de janeiro, onde falado muito. Nós temos o Outubro Rosa, que é muito conhecido, nós temos o Novembro Azul, que também é muito conhecido, apesar de todos os meses do ano ter uma cor, né, hoje em dia. Sim. Mas os mais destacados realmente é o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Sim. Mas a campanha Janeiro Branco é basicamente a mesma coisa do Outubro e do Novembro, só que com outra questão na saúde, né? Que no caso é a saúde mental. Isso. Então conta pra gente que ideia, de onde surgiu essa ideia, como é. Eu acredito que seja nesse mesmo intuito aí do Outubro e do Novembro. Sim. Mas conta melhor pra gente como é que funciona esse Janeiro Branco, no caso. Sim. Então, o Janeiro Branco, ele surgiu em Uberlândia, foi um psicólogo, né, juntamente com outros psicólogos. O nome dele é Leonardo Abraão, e ele lançou essa campanha precisamente no dia 10 de janeiro de 2014, ou seja, ela já está indo para sua 9ª edição, ganhou muita repercussão, e em alguns lugares ela já se tornou, inclusive, lei municipal. Né? Legal. Ela já é uma campanha que está abrangendo mundialmente, né? E por que o primeiro mês do ano, né? Segundo o criador da campanha, ele investigou qual é o sentido da palavra janeiro. E a palavra janeiro, para os antigos romanos, ela representa um mês consagrado ao deus Janus. E esse deus, ele é da mitologia romana, é um deus de duas fases, é um deus do começo e do fim, é um deus das transições. E como nós temos culturalmente, né, essa questão de apresentar a virada do ano, é onde as pessoas justamente param para pensar em si mesmas e param inclusive para fazer reflexões acerca do que elas têm vivido, de como elas gostariam de viver, retomar antigos projetos, como também repensar aqueles projetos que ficaram na gaveta, trazendo às vezes angústias, frustrações, né? Pensamentos de que aquilo talvez não possa nunca acontecer. Então, esse é um dos motivos, segundo o criador da campanha, né? E o objetivo da campanha é conscientizar, é promover, é proteger a saúde mental, não só das pessoas, mas também levando às instituições, né? Saúde mental hoje é um assunto de saúde pública, que talvez tenha tomado mais visibilidade devido à Covid-19, né? Mas isso já existia antes, né? Talvez a tensão, os momentos difíceis que nós temos vivenciado a partir da Covid, né? E a cor também, uma outra questão importante, porque o branco, né? O branco traz paz, o branco traz luz, né? Mas pensando na campanha, é como se esse branco fosse uma folha de papel onde eu, você, todos nós pudéssemos reescrever a nossa história, ou seja, desconstruir, reconstruir, o que não está legal, o que pode ser mudado, e a partir daí pintar essa tela, né? Essa foi uma das ideias centrais quando se colocou o branco juntamente com essa mudança de data, né? Ou seja, o ciclo. Pois é muito interessante porque cada dia que passa a gente vê que os casos de pessoas com alguns sintomas e de que a saúde mental não tá boa, que a saúde tá perturbada, cada dia que passa a gente tá percebendo que existem mais pessoas dessa forma. E claro que o Janeiro Branco, ele vem de uma forma que vai ajudar, obviamente, mas essa luta contra o fato das pessoas não buscarem muitas vezes ajuda para a sua saúde mental, ela precisa ser
trabalhada todo mês, só no Janeiro Branco. Da mesma forma que acontece outros meses aí comemorativos de conscientização, de campanhas, não deve ser só naquele mês. Mas o mais importante é saber que alguém teve essa ideia de fazer um mês que as coisas acabam se debruçando mais sobre aquele assunto, que muitas vezes a gente sabe que ele precisa existir um mês, o ano inteiro, mas que não acontece. Então, pelo menos tendo um mês dedicado somente a isso, talvez isso ajude a um pouco mais do que trabalhar o ano todo, sabendo que todo mundo precisa fazer isso o ano todo. Sim. É até aquela história do Outubro Rosa. Toda mulher sabe que é necessário, a partir de certa idade, ter um pouco mais de atenção às suas mamas. Mesma coisa com o homem, precisa ter um pouco mais de atenção. O fato de ter um mês dedicado a isso faz com que dá uma espécie de empurrãozinho, né? Lembra disso que você precisa fazer. Sim. E eu acho que, como psicóloga, provavelmente a doutora deve receber muitas pessoas que muitas vezes não percebem que precisam de ajuda. Elas acham que simplesmente não, tá tudo bem, é só um probleminha que eu posso resolver sozinha. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa não sabe exatamente o que está fazendo conversando com a senhora no seu consultório? Sim. Quando ocorre também de ser levado por outros, né? É normal isso acontecer. E é normal também as pessoas elas terem um certo receio em procurar ajuda terapêutica, né, através do psicólogo ou até mesmo do psiquiatra. Ainda existe muitos tabus, muito preconceito relacionado à saúde mental, né? E essa campanha Janeiro Branco, ela vem justamente com esse intuito de desmistificar, mostrar para as pessoas que os médicos, os profissionais da saúde, pensando aqui mais no psiquiatra e no psicólogo, também nas terapias coadjuvantes que podem ajudar a pessoa, vem desmistificar isso e mostrar para as pessoas que é necessário cuidar da saúde. Que quando a gente pensa saúde mental, saúde emocional, a gente não está separando a saúde física, não. É importante nós olharmos para a saúde como algo integral. Ou seja, corpo e mente andam juntos, né? E se alguma coisa não vai bem na saúde emocional, porque tanto emocional quanto mental andam juntos, né? Tem pequenas diferenciações, mas uma complementa a outra, né? Isso pode resultar no corpo através de vários sintomas, que é o que nós chamamos de somatização. Né? Então, o que acontece? Essa resistência, essa dificuldade, às vezes ainda está relacionada à falta de conhecimento, né? À desinformação. Né? Às vezes a pessoa, eu vou sentar perto de alguém para falar sobre a minha vida que eu nunca vi. Né? Outra questão esse psicólogo me conhece, é daqui da cidade. Gente, não tem isso. Existe uma ética, né? E nós, enquanto psicólogos, nós temos todo o cuidado sobre as questões do paciente. Nós somos preparados para receber um paciente, né? Então, quando a gente encontra um paciente na rua, que é um grande receio da população, a gente não fica pensando naquilo que o paciente nos disse, porque nós também temos vida própria, né? Então, isso está muito ligado à desinformação e à dificuldade por se pensar que é doido, ou que é fraco, ou que é impotente, né? Diante de algumas situações. Tem muita gente que pensa o seguinte, quando alguém diz, olha, procura um psicólogo, você tá pensando, eu não tô louco, né? Tem muita gente que fala isso, eu não tô ficando doido, você tá dizendo que eu tô doido? Acontece muito isso, né? Sim. Então, quando a pessoa reconhece, né? Porque quando a pessoa ainda consegue reconhecer que ela necessita, digamos que ela ainda esteja com a saúde não tão debilitada ainda. Certo. Mas em outros casos, é preciso que alguém que esteja próximo tenha um olhar mais apurado, né? E que encaminhe essa pessoa para os profissionais competentes. Existe, né, uma diferença, deve existir, uma diferença entre psicólogo, psiquiatra e terapeuta? Sim, existe. O psiquiatra é o médico, né? É aquele que pode medicar. Existem médicos hoje que
que já entendem e se aprofundaram mais no estudo da saúde mental, alguns psiquiatras que também são psicólogos ou se especializaram em algum tipo de terapia, né? O psicólogo é aquele profissional que é o bacharel, que estuda a mente, que estuda o desenvolvimento, e a partir daí ele começa a trabalhar com a clínica, daí o nome psicoterapeuta. E não necessariamente para ser um psicoterapeuta precisa ser um psicólogo, né? Desde que ele traga terapias interventivas e que venha contribuir para a saúde mental, Sim. ele também se torna um representante da psicoterapia atuando nessa área. Mas é importante frisar também que em algumas questões, né, alguns transtornos são necessários o profissional mais adequado. Qual seria esse profissional? O psiquiatra, o psicólogo e uma medicação quando vem o paciente a necessitar. Então, esse conjunto, né? Mas lembrando que podemos agregar as terapias, né? Que não são, como é que eu vou colocar? Que dependendo do caso do paciente, não é a mais adequada, mas pode ser usada conjuntamente como coadjuvante de um tratamento. Tá certo? Então, como é que por exemplo, às vezes a pessoa que está nos assistindo ou ouvindo neste momento está pensando, olha, eu tenho alguns problemas, eu acho que talvez eu precise de um psicólogo. Só o fato de ele achar que precisa, necessariamente ele vai precisar, ou existe alguma coisa que seja identificado? Não, esse aqui realmente ele precisa de um psicólogo e esse aqui é só bobagem. Olha, então, o mundo pede saúde mental. Saúde emocional para todos nós, sem distinção. Mas um passo fundamental, importante, é a pessoa se observar, é a pessoa olhar para si, né? E perceber o que ela vem sentindo. Porque antes de nós pensarmos em algo patológico, é importante que nós também tenhamos um olhar sobre o que é normal. Então, fala-se muito em estresse, mas estresse também é dividido em grau, né? A gente pode sair de casa, bater o carro, chegar atrasado, isso vai causar um estresse? Sim, mas você concorda que isso é um estresse normal, possível de ser administrado? Hoje foi cansativo, hoje foi difícil, mas amanhã não será. A questão é quando isso atinge um grau muito elevado e a pessoa começa a perder o domínio da situação. E ela começa a ficar irritável constantemente, ela não consegue cumprir horários, ela não consegue bater metas, né? E isso vai acumulando, vai virando como se fosse uma bola de neve, e quando ela se der conta, ela já se perdeu. Então, isso é algo que pode acontecer. Mas procurar um psicólogo, não necessariamente, pensando na sua pergunta, você tem que estar passando um momento de crise na sua vida. Certo. Eu posso ter uma conversa mais apurada, uma conversa onde eu não me sinto julgada, uma conversa onde eu sou, de fato, escutada. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir, né? Quem está nesse momento está nos ouvindo também, mas principalmente deve estar nos escutando, né? Então, às vezes, a pessoa sente necessidade de ser escutada e não ser julgada. E nós, enquanto profissionais, nós podemos oferecer isso para essas pessoas. Isso é uma questão pontual, né? Uma questão que eu não preciso viver anos de terapia. Tudo é uma questão de ser avaliado. Muitas pessoas, às vezes, hoje não se sentem confiantes em conversar com membros da família, um colega, com receio de ser exposto ou até mesmo se sentir ridicularizado. Então, não precisa estar num estado adoecido para procurar um profissional da psicologia, né? Às vezes só um momento que a pessoa precisa desabafar e tudo bem, né? Sim, lembrando que, gente, psicólogo não é conselheiro. Pois é, por favor, não vá lá e diga, doutor, eu separei do marido, eu quero saber o que é que eu faço. Não é por aí também, né? Vamos combinar. Não é por aí, porque as pessoas entendem, olha, eu fui no psicólogo, ele não me disse nada. Não é bem assim, né? Existem várias abordagens,
cada pessoa que procura o profissional psicólogo, ele vai se encontrar, né? Vai haver uma empatia, é normal uma dificuldade no primeiro encontro, mas isso vai sendo, como é que eu vou te dizer? Isso vai se perdendo à medida que os encontros vão acontecendo, mas é claro que é necessário haver uma empatia por parte do paciente. Quem nos escolhe é o paciente, né? E determinadas abordagens, às vezes, um se identifica mais do que o outro. E isso é extremamente normal. Existe, falando de tempo, então, existe uma variável de tempo para determinado tratamento? Por exemplo, alguém vai passar mais tempo precisando de visitar o psicólogo mais vezes, outras pessoas vai passar menos tempo. Existe essa variável de consultas, talvez, eu não sei se chama consulta exatamente, mas de visitas ao psicólogo. Existe um tempo específico que você precisa estar indo para dizer, não, estou bem, agora eu consigo viver sem visitar, ou a ida ao psicólogo ela pode ser infinita? Bom, isso vai depender de cada sujeito, porque cada um de nós podemos enfrentar situações de formas diferentes, né? Então, você não necessariamente vai passar a sua vida inteira tendo que visitar um psicólogo, né? Isso vai depender muito de qual é o seu problema, né? Qual é o seu sofrimento, né? A tendência é que o paciente utilize dos nossos serviços por um tempo que seja necessário até ele se sentir fortalecido e seguir o seu caminho, né? O interesse maior é ver aquele paciente caminhando. Só que, de fato, vai haver essa variável, porque cada um de nós tem uma forma de enfrentar situações adversas e, mais ainda, cada um de nós possui sua própria história. E essa história vem carregada de muitas outras coisas, que é o que vai nos possibilitar enfrentamentos. É incrível, é incrível. É muito bom falar sobre isso. A gente vai rapidinho aqui para o intervalo, mas antes, sabe que eu já pensei em ser psicólogo uma vez na vida, porque eu acho muito bonito toda essa conversação, eu acho incrível, eu acho bem legal, bem interessante. Vamos lá, olha, né? Eu não sei se eu tenho paciência mais, mas tudo bem. Tá muito jovem ainda. A minha cabeça é de quem tem 180 anos. Nossa! Eu sou muito preguiçosa para começar tudo do zero novamente. Mas olha, vamos ver, falar né? sobre isso. Olha só, a Fabiana Oliveira tá por aqui com a gente. Um abraço para você, viu? Ela tá ligadinha conosco. Carlos Vieira, esse é o Cacau que falou com a doutora, inclusive, para viabilizar essa vinda. Muito bom, parabéns pela entrevista. Obrigada, viu, Cacau? Obrigada por ter conseguido trazer a doutora aqui, incrível. Traga mais gente, viu? Traga mais pessoas, mais profissionais. Cleiton Santos, boa tarde. Lucrécia, ótimo debate. É um bate-papo especial que a gente está tendo hoje com a doutora Kelly Davi, que está participando do nosso programa hoje, do Pode Dar 97. Eu vou fazer o seguinte, agora é 3h30, a gente vai rapidinho ao intervalo comercial e na volta o nosso bate-papo continua. Você pode interagir com a gente através do WhatsApp, também através da nossa live lá no Facebook. Fica por aí que eu volto já já. Atacadão, o maior atacadista do Brasil. E a hora certa na Executiva FM. 13h30. Vem, que tem de tudo no Atacadão. Ofertas imperdíveis e com o melhor preço do sertão do Pajeú, você só encontra no Atacadão Serra Talhada. Confira o que o maior atacadista do Brasil preparou pra você. Macarrão instantâneo Vitarella Lama em vários sabores, 89 centavos. Bombom Garoto sortido, 8,99. Vinagre de álcool Regina 500 ml, 1,19. Molho de pimenta Gota Vermelha, 1,49. Farinha de mandioca Feira Nova Branca 1 kg, 2,59. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Fone WhatsApp 87996029387. BR 232 quilômetro 407, Serra Talhada. Então vem. A Givel, sua concessionária Volks em Salgueiro e Serra Talhada, dispõe de veículos novos e seminovos, financiamento com as melhores taxas do mercado pelo Banco Volks e outros, serviços mecânicos em geral, elétrica em geral, ar-condicionado, funilaria e pintura, peças
peças originais produzidas e testadas com alto rigor. Nos serviços realizados na nossa oficina, a partir de R$700, você ganha uma caixa organizadora da nossa promoção, Oficina de Clássicos. E no fim da promoção, você concorre a um Polo 0 km. Promoção válida até 31 de janeiro de 2022. Trabalhamos com todas as seguradoras e aceitamos todos os cartões de crédito. Givel, sua concessionária Volks em Salgueiro e Serra Talhada. Meu cachorro, meu gato, os passarinhos, os pintos, as cabras, o ver. E agora, menino, o que é que eu vou dar pra esse bicho comer? Milho, soja, trigo, ração para peixe, caprinos, ovinos, frango, pinto, pássaros, gatos, coelhos, codornas. Pensou em rações? Do Campo Rações. Além do tempero moído na hora, medicamentos para animais. Venha para Do Campo Rações. Avenida Poeta Divino Neto, em frente à Panificadora Cláudia, Salgueiro, Pernambuco. Contato 879-8814-5869. A Clinique Salgueiro continua cuidando da sua saúde com várias especialidades em um só lugar, zelando pelo seu bem-estar. Marque sua consulta com um desses médicos. Doutora Alice Mari Lucena de Figueiredo, dermatologista. Doutora Carla Feitosa, endocrinologista. Doutora Camila Carvalho, nutricionista. Doutora Ilis Brilhante, reumatologista. Doutor João Paulo, mastologista. Doutor Darlan Lucena, urologista. Doutora Kelly Davi, psicóloga. Doutor Paulo Rogério, ultrassonografia em geral. Doutor Cícero Brasileiro, nefrologista. Doutora Isabel Tavares, otorrino. E Samara Souza, esteticista. Agende sua consulta na Clinique. Telefone 3871-3998. Clinique, sua saúde integrada em Salgueiro, na Avenida Antônio Angelim, ao lado da Executiva FM. Executiva FM, a mais top de Salgueiro. Executiva. Doutora Ilis Brilhante Brasileiro, médica reumatologista. Atendimento na Clinique. Doenças: artrose, artrite, reumatoide, lúpus, fibromialgia, osteoporose, espondilite anquilosante, febre reumática, gota, entre outras. Doutora Ilis Brilhante Brasileiro, reumatologista. CRM CE 14.737, CRM Pernambuco 23.397. Clinique Saúde Integrada. Agende a sua consulta pelos telefones 87-3871-3998 ou 87-98802-1480. Avenida Antônio Angelim 613, Centro de Salgueiro, Pernambuco. Atenção, motorista, tecnologia nova pra você. Auto Centro Vem Cá. Pneus nacionais e importados em até 10 vezes dos cartões. Alinhamento 3D, balanceamento, freios, suspensão, correia dentada, troca de óleo. Nós fazemos a revisão completa do seu carro. Temos uma excelente equipe de profissionais, mecânico especializado e equipamentos com tecnologia de ponta. Venha conferir nossos preços e condições. Auto Centro Vem Cá. Sua direção mais precisa. Localizado na Avenida Major Antônio Rufino. Telefone 3871-6661. Vem cá, Auto Centro Vem cá, Auto Centro Vem cá. Madeireira Central, a sua obra merece o melhor. Madeira em geral, blocos, telhas e cimento. Avenida Coronel Veremundo Soares, 4262 BR, sentido Parnamirim. Fone 87-2163-1783 e o WhatsApp 981238875. Madeireira Central. Organização Amigo Juliano. Vai construir, vai reformar? Madeireira Central. O bom atendimento é o nosso forte. Executiva FM. Executiva. A rádio do seu jeito. Acorde com mais alegria e cultura, de segunda a sexta-feira, um show de variedade cultural, muito forró pé de serra, repente e viola, forró do Rubens. No oferecimento, Fernando Turismo, viagens e encomendas para Juazeiro do Norte, ligue 988-160344, Oasis Tintas aqui em Salgueiro, Funizap 999590550, Funerária Galvão, você conhece, você confia.
Confia, 3889-1378. Moraes Transporte Trator de Esteira, Funizap 87988284244. Serraria do Douglas, o serrote serrano e a madeira deitando, 9995-7788. Farmácia Lazac, compromisso com sua saúde, 981407933. União Veículos, Organização Zé Ailton e João Vitor, ligue 3871-4122. Siqueira Tax, ligue 98808-5272. Que tal acrescentar um toque de personalidade e elegância para o seu ambiente? No corre-corre do nosso dia a dia, encontrar tempo é mais difícil que encontrar um móvel ideal. Por isso, o Grupo Cristal disponibiliza os melhores serviços da região, como consultoria de interiores e conta com excelente qualidade e atendimento ao público e profissionais. Por isso, convidamos você para vivenciar com qualidade e exclusividade nossos serviços, no espaço totalmente especializado para que sua melhor experiência seja o valor do seu relacionamento com o Grupo Cristal. Cristal Móveis e Joalheria, realizando sonhos com você. Cristal Móveis, Rua Inoc Inácio de Oliveira, 959, Serra Talhada. Cristal Exclusiva, Rua Joaquim Conrado de Lorena Sá, número 39, Serra Talhada, Pernambuco. Entre em contato pelo telefone 87-3831-3121. Horários de funcionamento de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 às 13 horas. Pode da 97. Agora é 3h39, o bate-papo acontece no ar e fora do ar também, porque esse mundo realmente é incrível. E a gente vai seguindo por aqui, agradecendo o pessoal que está participando, que está interagindo com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Eu acredito que a doutora vai ter que voltar aqui em outra oportunidade, porque vai ficar muita coisa pra gente conversar, porque tem muita gente querendo saber também, né? Se você tem aí sua dúvida, deixa aí que a gente anota. Se não der tempo fazer hoje, né? Tirar essa sua dúvida hoje, a gente marca outro dia. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos lá. Agora a gente vai voltando por aqui, doutora. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia, que eu acho que o auge de qualquer ansioso foi se dar de cara com a pandemia, como tem sido, porque ainda nós estamos em pandemia. Lógico que hoje está um pouco mais tranquilo no sentido de poder sair de casa. Hoje a gente pelo menos pode sair, apesar de quando a gente sai tem vírus por toda parte, mas a gente passou por um momento que era a opção que a gente tinha era ficar em casa ou ficar em casa. E isso talvez tenha trazido muita ansiedade para quem já era ansioso, descobriu, para quem não era ansioso, se tornou, para quem já era ansioso e já sabia, ficou pior. Como foi isso? Toda essa complicação com essas questões aí da pandemia e da saúde mental? Então, como eu disse, a campanha ela surgiu em 2014, né? E já se tratava da temática, né? Saúde mental, saúde emocional. Com o advento da pandemia, né, talvez esses problemas, como você bem colocou, de estados ansiosos, deprimidos, tomaram uma maior proporção, né? Ou seja, elevou-se ao quadrado, né? E aí as angústias, elas aumentaram, né? E isso trazendo o quê? Nos convidando a ter uma reflexão sobre a forma que nós temos vivido, fazendo com que nós nos olhássemos mais, inclusive ao usarmos máscara, né? Gente, eu vacinei, estou distante da Lucrécia aqui, tem todos os cuidados, muito álcool, né? Inclusive, me perdi um pouquinho aqui, isso nos fez olharmos mais nos olhos das pessoas. Verdade. Nós somos obrigados hoje em dia, devido ao uso da máscara, a olharmos nos olhos das pessoas. Isso era tão difícil de acontecer. Claro que tem algumas pessoas que são tímidas, né? Mas isso também nos leva a repensar como nós temos vivido as nossas relações,
né? Porque quando tira a máscara, hoje em dia, às vezes a gente não conhece a pessoa sem a máscara, né? Exatamente. Tira a máscara. Nossa, você é assim? Eu achei que essa parte já era diferente, né? Sim. E aí surgiram novos questionamentos, ou seja, nós fomos obrigados a nos olhar, né? De uma forma dura, de uma forma difícil, mas tendo que nos olhar. E isso nos leva a refletir sobre como têm sido as nossas relações, nas famílias, principalmente, entre os casais. Será que os casais se olhavam antes da pandemia? Quando eu digo se olhar, é parar, escutar, né? Ver o outro, né? Porque pelo menos no ambiente da nossa casa nós ainda ficamos sem máscara, né? Salvo algumas exceções. Mas será que eu via o meu filho quando ele via falar comigo? Porque nós tivemos que viver um lockdown. Sim. Né? Como você falou, agora está um pouco mais relaxado, né? Não, a gente não devendo deixar de ter os devidos cuidados, mas vivemos o lockdown. Pessoas foram convidadas a ter que, de fato, fazer um almoço, né, a estar presentes, a trabalhar em casa, e isso modificou muito a vida de muita gente, né? E aí, se a pessoa já sofria com algum tipo de dificuldade, ela ganhou uma proporção maior, né? Porque a pandemia, ela também nos gerou medos, né? Será que eu vou morrer? Sim. Né? Será que alguém meu vai morrer? Será se alguém meu vai morrer? Eu não posso ver, eu não posso tocar, né? Porque muitos que foram vitimados dessa doença tiveram que ser sepultados sem a presença de parentes, né? Pessoas queridas. Hoje nós temos crianças que ficaram órfãs e várias outras perdas significativas. O mundo está enlutado. Sim. Né? Então, viver o luto é algo muito difícil. E quando nós falamos de luto, né, com a pandemia, nós pensamos apenas nas mortes, né? Nas pessoas que se foram. Mas existem também outros tipos de luto. A perda de um emprego, né? A convivência familiar de um pai de família, de uma mãe, de um filho, né? Então, o mundo está enlutado. E passar por um luto, não existe um prazo. Olha, vai ficar enlutado de dezembro a janeiro. Né? Isso requer tempo, porque o próprio luto, ele tem várias fases. Não vou entrar nisso aqui agora, né? E com esse contexto da pandemia, a insegurança tomou conta de nós. Até quando viveremos na pandemia? O desemprego, enfim, muitas outras questões que contribuem para um agravamento na saúde mental, na saúde emocional das pessoas, né? E a gente sabendo disso, pode saber também que o fato de toda essa ansiedade ser gerada, a ansiedade ela acaba muitas vezes se tornando algo maior do que a própria pessoa quer, porque às vezes eu acho que a gente até percebe, não, parece que eu tô um pouco mais ansioso, parece que eu tô querendo que as coisas funcionem de uma forma que antes eu não era assim que eu sentia. Por exemplo, quem ouve os programas que eu faço aqui sabe que eu achei que eu tava infartando no auge da pandemia. Eu achei que eu tava infartando porque eu descobri que na verdade era ansiedade. E eu achei muito incrível como os sintomas da ansiedade que eu senti, quando a gente procura, o mal do século é você procurar uma coisa na internet. Eu aconselho você, tá sentindo uma dor na unha, não vá no Google, procure um podólogo, né? Sim. Mas não vá no Google. E eu fui no Google e chegando lá eu encontrei que eu tava infartando. Então, imagina o fato, você é ansioso, olhar no Google e achar que tá infartando, você não vai amanhecer, porque dizem que o infarto, quando ele não acontece naquele momento, quando você acorda, é muito provável você infarte. Então, a gente estava na semana da campanha do coração, que, salvo engano, é em setembro, e a gente faz toda uma campanha aqui. Nós tivemos vários cardiologistas vindo aqui e tudo. Eu até conversei com o Dr. Pierre. Mas antes disso tudo, eu fui num cardiologista, no Dr. Helder Gil, inclusive, um abraço para o doutor. Cheguei lá e expliquei, ele disse, calma,
você está com ansiedade, você não vai infartar. Mas aí mesmo assim ele fez alguns exames em mim e tudo mais. E deu tudo certo, eu não estava infartando. Mas não que seja menos o meu problema. Porque a ansiedade, ela chega num momento que você não controla. Respira e não vem respiração. Você começa a pensar em tanta coisa ruim, porque o fato de eu pensar que no outro dia eu poderia amanhecer infartada me deixou... Quase que eu não dormia, doutor. Era algo incrível. E eu fico pensando, isso aconteceu uma única vez comigo. Depois eu consegui controlar melhor. Ainda tenho algumas crises de ansiedade, mas nunca foi tão forte como foi nesse dia. E eu fico pensando o quanto que é complicado pessoas que têm uma ansiedade, uma situação forte dessa com um pouco mais de frequência. E muitas vezes ouvir de pessoas próximas que é frescura, que é falta de Deus, que você precisa de um tratamento, mas fala isso da forma mais agressiva possível e não ajuda, né? Então muita gente, às vezes, o fato da ansiedade já é ser complicada, ela se torna bem mais complicada quando não tem alguém que lhe ajude a pelo menos procurar um psicólogo, a procurar alguém que possa lhe ajudar, né? Olha, é normal que você tenha se sentido dessa forma, que você tenha ficado com medo, né? Acho que qualquer pessoa que tivesse... Estranho, né? Provavelmente. E o ideal, sentiu qualquer coisa, é procurar um médico, né? Porque você não sabe do que se trata. E dentro dessa sua fala, quando você disse que não foi escutada, né? Eu acho que um dos grandes males, né? E a campanha Janeiro Branco, ela vem justamente para isso, é para que nós escutamos e observemos quem está ao nosso lado. A pessoa está te pedindo ajuda. E o que nós fazemos no primeiro momento? Pegando o seu exemplo. É frescura, é bobagem, é falta de Deus. Gente, Deus não tem nada a ver com isso. Eu acredito em Deus, né? A minha religião não entra em questão aqui, e religião nenhuma entra em voga para se tratar questões de fundo emocional. Psicologia é ciência, medicina é ciência. Então, é importante que nós prestemos atenção em quem está ao nosso lado. Pedir ajuda não é bobagem, né? Cada vez mais a Organização Mundial de Saúde, eu não estou com dados específicos e atualizados aqui para mostrar para vocês, mas fala sobre o aumento do índice da depressão, tentativas de suicídio. Ou seja, se eu não sou acolhido, se eu não sou escutado, dependendo do grau que aquela pessoa, de sofrimento que aquela pessoa se encontra, o que ela pode fazer? Olha, do período que eu estou aqui na cidade, eu já assisti, né, algumas pessoas com uma demanda muito grande de suicídio. É algo ainda muito velado, pouco falado, mas nos ronda de uma forma discreta, vamos dizer assim. Mas é bem presente na nossa vida hoje. E os índices são alarmantes, né, de vários tipos de doença causadas por transtornos mentais. Então, quando você falou da ansiedade, a ansiedade, existe os graus também de ansiedade, né? Existe uma ansiedade, porque eu venho para entrevista na rádio? Existe. Mas daqui a pouco ela passa, eu tomo água e tudo melhora, né? Mas a questão é quando essa ansiedade, da forma que você colocou, ela sai do controle. Aliás, tudo é quando sai do controle, né? Quando você já não tem mais controle sobre aquilo, quando você... Isso já começa a atrapalhar o seu dia a dia, isso começa a gerar insônia, né? E, como eu falei anteriormente, irritabilidade e outros sintomas. Porque a nossa mente, o nosso corpo está ligado, não separa um do outro, né? E foi pro seu corpo, né? Eu não posso te dar um diagnóstico, porque eu não conheço você, mas você pode ter tido uma síndrome do pânico, né? Quais são as sensações? Sudorese, taquicardia, pressão alta, insônia, né? Falta de apetite. São vários sintomas que o nosso corpo dá antes de dizermos que estamos com uma depressão, que estamos com um transtorno de ansiedade generalizado. Nosso corpo dá sinais, tá? E é preciso ficar atentos. Então, quando a gente joga para a saúde mental e os vários tipos de transtornos, está havendo um convite: ei, pare, olhe para você mesmo. O que é olhar para si mesmo? Já se perguntou isso, Lucrécia? O que é olhar para si mesmo?
Porque olhar para si mesmo às vezes é muito difícil, viu, gente? Não é tão simples, não. É lidar com coisas que nós não gostamos, que nós preferimos deixar guardadinho numa caixinha, que não devem ser tocadas. Ou seja, são as nossas dores, as nossas feridas. E feridas da alma, nós não pegamos, né? Então, se eu vou no médico do coração porque eu estou infartando, ele vai pedir exames, vai medicar, a imagem vai mostrar. Mas, e quando não tem imagem para o que a gente sente? O que a gente faz com isso? A gente procura ajuda. E é para isso que nós profissionais estamos aí. Para ajudar as pessoas, para trabalhar para a humanidade. Esse é o objetivo maior da campanha Janeiro Branco, que se estende, viu, pessoal, ouvintes, se estende para todos os dias de nossa vida. Sim. Então peça ajuda, né? Identificar uma tristeza passageira, de uma tristeza por dias. Então tudo que você entra hoje, como você bem falou, nós encontramos resposta na internet. Não precisa mais existir faculdade, né? A internet faz tudo. Gente, isso é muito perigoso, né? Demais. É importante você consultar sempre um profissional para qualquer coisa que você esteja sentindo, né? Para que de fato você tenha uma orientação adequada, né? E trabalhe em prol da sua saúde. Isso é o ideal, isso é o fundamental. Até o que a gente falou no início, né? Cada caso é um caso. Então, o que vai servir para alguém lá da internet que disse, olha, mas para mim deu certo fazer isso. Provavelmente para mim não daria certo. E para você que está me ouvindo não daria certo. Então, cada caso é um caso, é muito importante a procura. Profissionais estão aí para isso, né? Sim, sim. Estudaram tanto, né? Então, vamos deixar o Google de lado? Vamos deixar o Google de lado. Deixa eu mandar um abraço para o Tassiano Manuel que está com a gente, a Aline Silva, lá no assentamento Terra Livre, em São José do Belmonte. Boa tarde para vocês. Obrigada, viu, pela companhia. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Tem gente também mandando aqui alô no nosso WhatsApp. Eu vou confirmar aqui esse áudio que chegou para a gente não colocar um áudio diferente no ar. A gente vai fazer o seguinte, vamos rapidinho ao último intervalo agora, desse momento. E aí na volta, a gente ainda tem alguns assuntos para tratar e você pode ficar à vontade também para interagir conosco, tá bom? Fica por aí que a gente volta já. 3h55. Quem tem mais de 40 anos de experiência no ramo gera confiança ao cliente. Modelagem premoldados, abastecendo Salgueiro e região. Laje treliço comum, lajota para calçada, postes e estacas. A modelagem premoldados tem cobogós, caixa de hidrômetro, tubo para esgoto de 200 a 1.200 milímetros, pergolado de concreto, poste para galpão, anéis para poço, brita 19,25 e pó de pedra. Modelagem premoldados, acompanhando a tecnologia da engenharia civil. Avenida Coronel Veremundo Soares, margens da BR-232, Salgueiro, Pernambuco. Telefone 38710012 ou pelo zap 87988350127. Modelagem premoldados. Na UESMED você encontra diversas especialidades para atender a sua empresa. Programas PGR, PCMSO, LTCAT e PPP, laudos de insalubridade e periculosidade, avaliações de ruído, calor, frio e vibração, perícias e treinamentos, exames ocupacionais, admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Entre em contato conosco e saiba mais. 3871-0877, 99123-8860 ou 99621-7598. Ou acesse o site www.uesimedpe.com. UESMED Medicina e Segurança do Trabalho, porque a sua empresa merece. Executiva FM, a sua rádio favorita. Não importa a idade, espirrar, corizar, se coçar, ninguém gosta, né? Mas você já procurou a ajuda de um especialista para se libertar desses desconfortos?
Dr. Cícero Inácio é médico especialista em alergia e imunologia e membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia ASBAI, realizando o diagnóstico e tratamento de adultos e crianças de dermatites, asmas, rinites alérgicas, urticárias, baixa imunidade, doenças autoimunes, bem como alergia a medicamentos, insetos e alimentares, além de realizar testes alérgicos e imunoterapia. Agende já sua consulta com o Dr. Cícero, que atende na ICEMED Cariri, em Juazeiro do Norte, no ICEMED, Edifício Medical Center, 7º andar. Telefone 88 3587 4051 e 98854 2617. Cuide da sua próstata de forma natural. Chegou o Prostatimen, uma fórmula 100% natural, composta por sal palmeto, semente de abóbora, licopeno, ipê roxo, tríbulos terrestres e curcuma. Tomando Prostatimen diariamente, você diminui o risco de infecção urinária, acaba com a frequente vontade de urinar, reduz o tamanho da próstata e combate inflamações na região. Com Prostatimen, você previne doenças na próstata. O Prostatimen você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Rádio mais top de Salgueiro. Executiva. Você que está construindo ou reformando sua casa, chácara ou empresa, conte com os serviços da JR Resolve. Locamos andames, betoneiras e temos também caminhão de limpeza de fossa. Tudo o que você precisa, a JR Resolve. Vai realizar festa de casamento, aniversários, confraternização, festa de fim de ano. Locamos tudo o que você precisa. Freezer, mesas, cadeiras, tudo pra você. A JR Resolve funciona no mesmo endereço, Rua Fortaleza, número 42, às margens da BR-232, em frente ao Plaza Hotel. Só mudamos de galpão. Entre em contato conosco pelo telefone 3871-6565 e realize tudo com conforto e segurança. Confiança não se consegue do dia pra noite, é preciso conquistar. A Drogaria Socorro respeita você, fazendo sempre melhor. O atendimento é bom, o precinho é bom, entrega rápida, tudo de bom. Drogaria Socorro, há tanto tempo cuidando de você e da sua família. Drogaria Socorro. Executiva FM, você liga. Alô? E se liga. Acorde com mais alegria e cultura, de segunda a sexta-feira, um show de variedade cultural. Muito forró pé de serra, repente e viola. Forró do Rubem. No oferecimento, Dr. João Tadeu, ultrassonografista, fone 3871-5776. ST Agronegócios, Sertão é a nossa paixão, 3875-1913. Roriz Center, com Dr. Rômulo Roriz, 3871-1576. Varejão da Construção, 3871-6196. Organização Ailton do Gesso. Elglan Atacadão. Funciona na antiga loja de Cícero Jeans, no centro de Salgueiro. Ótica Campo Visual, são duas na cidade, 3871-3769. Peradeiro Pneus, ligue 879-8811-6001. Você está ouvindo? Pode da 97. Boa tarde pra você que tá com a gente. Olha só, você que tá nos acompanhando deve ter visto a arte, né, rondando nas redes sociais sobre essa entrevista de hoje, sobre esse podcast. Tá achando a doutora diferente. É a mesma, viu? É a mesma pessoa, só que ela pintou o cabelo, tá mais com o cabelo mais escuro agora, né? Mas é a mesma, né, doutora? A senhora garante que é a mesma da foto. A mesma pessoa, né? Mudanças, né? São necessárias às vezes, né? Mudanças, né? Pois é, mas a gente já tá quase que na reta final do nosso quadro. Hoje, maravilhoso.
vamos aqui trazer a doutora novamente, porque chegaram algumas perguntas aqui, que a gente inclusive estava comentando fora do ar, perguntas bem pesadas, de situações um tanto complicadas e que fica realmente difícil de falar sobre tudo no nosso podcast de hoje. É apenas 1 hora de duração, vamos passar um pouquinho desse horário porque ainda tem algumas coisas para falar, mas vamos tentar trazer a doutora aqui, ver na agenda dela um dia legal pra gente voltar aqui, porque provavelmente esse quadro ele não vai durar só um mês como tinha sido combinado no começo, vai ser mais algumas temporadas aí pra você conferir, tá bom? Mas vamos voltar aqui pra falar, doutora, ainda sobre essas questões de ansiedade, de depressão, de problemas que realmente precisam ser resolvidos, né? A saúde mental, ela não deixa de ser nem mais nem menos importante do que a saúde do corpo de um modo geral. Mas muitas vezes, a saúde mental, ela acaba trazendo outras doenças para o nosso corpo, né? Por exemplo, o fato da ansiedade muitas vezes pode trazer a obesidade, problemas de pressão e tudo mais. Então, a saúde mental, ela realmente precisa ser tratada. Sim. Tratamento, que chama tratada? Sim. Tratamento. Não significa que você precisa, todo mundo que está aí obeso vai precisar de um tratamento de saúde mental, tratamento psicólogo. Não é isso que a gente está dizendo. Mas que, geralmente, pessoas com ansiedade, elas tendem a desencadear outros tipos de doença no seu organismo, né? Sim, é o que eu disse, né? Não tem como separar a mente do corpo. E aquilo que não é resolvido na nossa mente pode ser transformado pelo nosso corpo. Eu só acho que o seu microfone está desligado. Veja aí se está desligado para mim, por favor. Como é que eu vejo isso aqui? Vamos pausar aqui só um instante, tá? Vamos tentar novamente aí. Deu uma boa tarde bem da alma. Bem do coração. Melhorou, agora melhorou. Vamos lá. Boa tarde. Vamos continuar. Vamos continuar então. Então, a pergunta que você colocou, não sei se deu para os ouvintes ouvirem. Eu realmente acho que temos um problema. Vou mudar o seu microfone. Tá. Que negócio aí. Ai. Melhorou? Aí, olha aí, já deu uma... deve ser algum mau contato. Deve ser. Vamos tentar nesse aí, né? Já tá no finalzinho, vai dar certo. Então, o que não resolve na mente pode ser transformado no corpo. Como você falou, a pessoa está obesa, não necessariamente ela esteja com algum tipo de problema mental. É importante cuidar da saúde, é importante investigar a causa do que pode estar como enfermidade no seu corpo. A gente, de forma alguma, pode descartar esse cuidado com o nosso corpo, mas não podemos esquecer, né, que essa questão do nosso equilíbrio mental influencia o nosso corpo e através, como eu disse, gente, deu um branco nessa palavrinha aqui agora, ele expressa pelo nosso corpo, né, através do nosso corpo, pressão alta, diabetes, obesidade, problemas cardíacos, né, problemas de aspecto neurológico, como esquecimento, perda de memória, muitas coisas podem acontecer no nosso corpo, né, que são vistas através de exames clínicos, mas quando a gente faz toda essa investigação e não acha nada palpável, é importante que nós já acendamos um alerta, né, sobre como anda a nossa saúde mental. Então, tem que caminhar junto, né? Corpo, alma e mente. Eu vou evitar aqui falar o nome das pessoas, porque tem algumas pessoas dizendo, não fala meu nome, tem outros que não dizem nada, então eu não vou falar o nome de ninguém, porque talvez isso... porque existe, né, esse preconceito assim, parece que se você falar que tem ansiedade, as pessoas têm a impressão que os demais vão lhe julgar, e por mim eu não tenho problema nenhum sobre isso, mas tem muitas pessoas que às vezes acabam nem perguntando, nem fazendo nenhuma pergunta, porque tem medo do julgamento. Fique tranquilo, vai dar certo, gente, não precisa ficar assim. Mas tem uma pergunta aqui que me chamou muita atenção, vou ver se eu encontro aqui. O que eu faço para me sentir melhor comigo mesma? Eu me sinto um lixo, não quero mais viver, só vivo para não deixar meus pais tristes, mas a todo momento
A minha mente me lembra o quanto eu sou um lixo. Não consigo mudar esse pensamento. Todos os acontecimentos até aqui me fizeram pensar assim. Eu só quero levar um tiro e morrer. Que triste, né? É uma situação... É bem pesada a mensagem. A gente não tinha lido a segunda parte, mas é bem pesada a mensagem. E eu não vou falar o nome da pessoa, mas é algo que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, né, doutora? Sim. Então, para essa pessoa aí que colocou que ela se sente um lixo, eu vou tentar falar alguma coisa aqui para que possa ir de encontro a você. Mas como eu não te conheço, não sei muito a sua história, eu falei no início do programa que nós todos temos uma história, eu não sei o que pode ter acontecido com você, né? Se você passou por algum trauma, algum tipo de abuso, né? Se você perdeu alguém da família, se você ouviu ou passou por alguma situação onde você foi hostilizada, eu não sei, estou colocando coisas, mas é importante descobrir esse valor. Esse valor não vem das roupas que você usa, viu? Não importa a cor do seu cabelo. Esse valor precisa ser descoberto dentro de você. Não sei se você ainda é uma adolescente, se você já é uma pessoa que já saiu dessa fase, mas tudo tem solução. Não desista de você, né? Quando você desiste de você, não é o mundo que está desistindo, é você que está escolhendo um caminho. E o mais provável também é que você esteja precisando de ajuda. Hoje em dia nós temos psicólogos na saúde pública, assim como nós temos médicos também, né, no posto de saúde, CAPS. Eu recomendo que você procure por ajuda urgente. Não espere mais. Muito bem, tá aí. Então, é muito importante que você que está nos ouvindo tenha algum problema, talvez mais de uma pessoa esteja passando por algo desse tipo, né? Essa pessoa falou com a gente, mas outra pessoa, talvez essa mensagem é de várias pessoas em apenas uma que teve coragem de falar com a gente. Mas se você está se sentindo assim, procure ajuda. É muito importante. O janeiro está acabando, mas a ajuda ela está disponível o ano inteiro e é muito importante que você procure ajuda. A gente tem mais alguma coisa para tratar, doutora? Fica à vontade. Então, eu queria só colocar, ainda pensando nessa fala dessa interlocutora, né? Sim. É uma questão que está muito presente na vida das pessoas com o advento da pandemia, a questão das redes sociais. Isso tem mexido muito com adultos, com jovens, enfim, com várias pessoas, né? E eu não poderia deixar de tocar um pouco nesse ponto, porque quando fala, desconecte da rede, né? Não é só uma questão de desconectar da rede, é uma questão de o que eu faço nessa rede, o que traz qualidade para minha vida quando eu estou nessa rede, né? E com a pandemia, graças a Deus que tivemos a rede social, então ela tem coisas positivas, né? Sim. A questão é como eu filtro isso. E pensando nessa ouvinte, eu colocaria para ela o que ela tem visto, porque o Instagram só tem pessoas bonitas, bem vestidas, viajando, né? Viajando. O status, né? O status, a gente está sempre linda, arrumada, nunca mostra a gente escovando dente, tomando banho, né? Uma casa bagunçada, um monte de roupa para passar. Ninguém coloca essas coisas no stories, né? Então, a rede social, ela tem exercido e mexido muito com esse lado dos sujeitos, né? No quem sou eu, né? No se comparar. Então, isso afeta e pode trazer problemas na saúde mental, sim. Porque através do outro, eu tento buscar algo em mim. E muitas vezes esse outro, eu posso parecer a cor do cabelo, a altura, mas existe um eu subjetivo que precisa ser desenvolvido e que precisa ser cuidado. E isso vale para todos nós. Quem sou eu? Vamos trabalhar atrás disso, né? Vamos olhar para si. Foi o que eu disse desde o início. Existe alguma dica que a doutora possa nos dar para
administrar melhor as emoções, esses tipos de pensamentos, né? E pensamentos baseados nisso que a ouvinte nos deu. Existe alguma dica ou dicas que podem ajudar? Sim. Então, cada um descobrir a si é descobrir também o que você gosta de fazer. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de assistir filme, tem pessoas que gostam de assistir série. Tudo isso depende, gente, de um equilíbrio, né? Porque tem pessoas que ficam dia e noite somente assistindo série. Né? Ou seja, é preciso buscar um equilíbrio nas atividades, em tudo que nós fazemos. Então, tentar dormir bem. É uma dica que eu costumo falar para os pacientes, quando der umas 10 horas, já ir deixando um pouquinho o celular, né? Que é muito difícil, né? Porque a luz do celular, embora tenha recursos para diminuir a intensidade da luz, faz com que nosso cérebro trabalhe mais, né? Então, você já ir criando um ambiente para você descansar na hora em que de fato você for dormir. Criar um ritual, a roupa que você usa para dormir, né? Baixar as luzes, né? Desligar a televisão. São alguns hábitos que podem ajudar na qualidade do sono, né? Outra coisa, desconecte-se, né? Desacelere. Tente fazer uma lista. Lista é algo pouco falado, mas às vezes a gente fazer uma lista do que é prioridades naquele dia pode nos ajudar também, né? Além da alimentação, né? Exercício físico. Que horas eu vou fazer? Bom, repete-se sempre, exercício físico, alimentação. Mas para que tudo isso aconteça de uma forma funcional, é preciso haver uma organização. Uma pessoa que está ansiosa, ela vai conseguir fazer isso? Provavelmente não. Provavelmente não. Né? Então, existem esses recursos, mas é preciso que você se perceba para conseguir colocar essas dicas em prática. E se você não está conseguindo, o que é que tem que fazer, Lucrécia? Tem que fazer aquilo que a gente tem dito desde o começo, né? Sim. Procure ajuda. Procure ajuda. Então, cultivar o bom humor. Gente, sorrir. Sorrir é uma coisa tão difícil, né? Pois é, né? Atualmente a gente quase não sorri. Às vezes é uma coisa tão boba e ao mesmo tempo tão necessária que passa um dia inteiro e você não consegue dar uma risada de verdade, né? Sim, sim. Sorrir rejuvenesce, relaxa a musculatura, nos faz feliz, cativa o outro. Então, às vezes, um bom dia, não importa se o outro não respondeu. Normalmente não responde. Mas dê bom dia, olhe para o céu, olhe para os pássaros. Salgueiro tem tanto pássaro, né? Sou encantada com os pássaros em Salgueiro. Olha a vegetação que tá bem verdinha. Ah, graças a Deus. Né? Então, assim, tudo isso, essas dicas, elas têm a ver com você se descobrir e perceber o que você gosta. E a partir disso, criar hábitos em cima disso. Acho que isso é o ideal, né? Sim. E, gente, faça terapia, tá? A terapia, ela traz resultados inimagináveis. Todo mundo que chega com uma certa dificuldade, com o passar dos dias, você se sentindo mais feliz, né? Por quê? Porque você passa a se apropriar de você mesmo. Você desconstrói ideias erradas, leituras que a gente faz de situações em diversos contextos que não é exatamente aquilo. E nós nos deixamos nos prender por isso. Então, eu convido você a buscar alguém que te escute. E por que não o psicólogo? Terei prazer em atendê-lo. Lembrando que a doutora Kelly, ela atende aqui, vizinho da rádio. Você aproveita, vem aqui na rádio, conhece a gente, depois passa lá na doutora, conhece ela, né? Fica aqui na Clinique. A Clinique fica vizinho à Executiva, na Antônia Angelim, fácil demais de encontrar. A doutora atende quais dias, todos os dias da semana? Eu atendo terça e sexta. De manhã à tarde? Isso, de manhã e à tarde. É só agendar com a secretária. Pronto, pessoal ali da Clinique, um ótimo atendimento. Inclusive, doutora, muito obrigada. Eu realmente não queria encerrar agora. A gente já passou aí bastante tempo do horário, mas eu não queria. Mesmo. Eu não queria encerrar, mas a gente precisa encerrar. Tá certo. A senhora tem seus compromissos e daqui a pouco já vem outro locutor aí, a gente não pode passar do horário, mas já fica aqui convidada para voltar aqui pra gente continuar o bate-papo, para trazer outras informações que hoje, porventura, não tenha dado tempo de ir ao ar.
E muito obrigada por ser tão simpática. Obrigada. Por nos trazer tanta informação relevante. Obrigada. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço o convite, estou à disposição. Foi um prazer também te conhecer, Lucrécia. Uma simpatia em pessoa. Eu sou uma gracinha, minha mãe diz. Muito obrigada, gente. Um abraço, viu? Tudo de bom, Cacau. Muito obrigada também. Um abraço pra você. Barbaridade. A gente vai rapidinho ao intervalo novamente. Eu volto já com mais música.